Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 27 de dezembro de 1942. Alemães recrutam prisioneiros de guerra soviéticos. Em 27 de dezembro de 1942, o exército alemão começou a recrutar os prisioneiros de guerra soviéticos para lutarem contra sua própria pátria. O general Andrei Vlasov, considerado um herói de guerra capturado pelos nazistas, tornou-se um feroz anticomunista, passando a comandar as tropas soviéticas renegadas. O absurdo da história é que no final do verão de 1941, durante 2 meses, Vlasov tinha defendido corajosamente a cidade de Kiev. Depois, como comandante do 20º Exército Soviético, tinha rechaçado as forças alemãs que avançavam sobre Moscou. Tinha sido recompensado com condecorações, felicitações e o comando do grupo do exército de Volkov. Vlasov era um militar desde 1919, quando aos 19 anos foi recrutado para servir o Exército Vermelho para combater na Guerra Civil Russa. Após filiar-se ao Partido Comunista em 1930, tornou-se adido militar na China de Chiang Kai-shek. Retornando à União Soviética em 1939, Vlasov foi designado para comandar o 4º Corpo Blindado. Distinguiu-se na defesa de Kiev e Moscou contra os invasores nazistas, recebendo pelas suas ações a Ordem de Lenin em 1941 e, mais tarde, a Ordem da Bandeira Vermelha como comandante-geral do 20º Exército. Depois veio a defesa a Leningrado em 1942. Os alemães suplantavam as forças soviéticas no front e Stalin não permitiu que Vlasov se retirasse para uma posição mais favorável. Seu exército foi abatido e ele tomado prisioneiro junto com a maioria de seus homens durante mais de 2 anos. No campo de concentração de Vinnitga, pôs-se ao lado dos nazistas. Mas só no outono de 1944, quando Himmler autoriza o uso de tropas orientais, é que ele pôde colaborar. Já tinha fundado então o KNOR, Comitê de Libertação dos Povos da Rússia. E é criada assim uma força militar formada por 2 divisões sob comando de Vlasov. Vlasov alegava ter se indisposto com Stalin e com a ideologia comunista, afirmando que era uma ameaça mais sinistra para o mundo que o nazismo. Começou a difundir a propaganda antissoviética, tendo formado então, com a permissão da hierarquia nazista, o Comitê pela Libertação dos Povos da Rússia. Seu objetivo? Derrubar Stalin e o comunismo. O Comitê Smolensk, de influência nazista, tratou de persuadir mais e mais soldados russos, ucranianos, cossacos e outras nacionalidades a se juntar no esforço de guerra alemão. Chegou, finalmente, a formar um contingente de soldados soviéticos, agora pró-nazistas, e estes eram cerca de 50.000 homens, a Divisão Russa de Libertação, que lutou até o fim da guerra. Vlasov assumiu oficialmente o comando de seu exército em fevereiro de 1945. O alto comando da Wehrmacht mobiliza várias companhias anticarro da 1ª Divisão de Vlasov para a frente ocidental do Oder, o que provoca os primeiros problemas. Boniatchenko, o 2º comandante de Vlasov, resiste. Os soldados não querem lutar contra os seus antigos camaradas, mas sim contra os estadunidenses. Milhares desses soldados acabaram se virando contra os alemães, rendendo-se finalmente aos norte-americanos em vez de aos soviéticos que avançavam rapidamente pelo leste. Washington, cumprindo os termos secretos do Acordo de Yalta, firmado em fevereiro, repatriou todos os soldados soviéticos capturados contra a vontade. Vlasov estava entre aqueles que retornaram à União Soviética. Foi enforcado por alta traição, bem como todos os oficiais que com ele estiveram. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli.
Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.